Dar início à apresentação do nosso projeto, que é referente à disciplina de FTM de História, que é ministrada pelo professor Jadson Gonçalves. O tema que a gente escolheu para o projeto é diversidade étnico-racial na escola, valorizando traços e saberes da cultura afro-brasileira na construção da identidade cultural do povo tomé-açuense. A equipe de elaboração é a Jaine Oliveira e Evcelice Lima. De acordo com a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, é obrigatório o ensino da história da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas brasileiras. E a ideia desse projeto ela surgiu a partir da necessidade de abordar a cultura afro-brasileira dentro das escolas aqui em Tomé-Açu, porque aqui no município nós temos uma grande influência da cultura japonesa. Então, no decorrer do ano, a gente consegue perceber, a gente vê várias homenagens a eles devido à grande contribuição deles para a cultura e para a agricultura da cidade. Então, a cultura afro-brasileira ela fica meio de lado. Então, a nossa intenção é trazer a cultura afro-brasileira para dentro da sala de aula, para que as crianças aprendam traços e saberes da cultura desse povo, para que eles saibam que também foi muito importante para a construção da nossa identidade cultural. E também trabalhar a discriminação e preconceito racial, para que eles aprendam desde cedo a respeitar o próximo, assumir as suas identidades e valorizar as suas histórias. O projeto está destinado aos alunos do primeiro ano do ensino fundamental. E a Jaine vai dar continuidade à apresentação do nosso projeto. Para o direcionamento do nosso projeto, a gente optou pela sequência didática. E essa sequência didática ela vai se dar em 4 etapas. Na primeira etapa vai ser a aula expositiva, a gente vai falar sobre a cultura afro-brasileira, como ela está presente aqui no nosso município. E, claro, vamos dar vozes para as crianças, dialogar com elas, ouvir o que elas já trazem na bagagem do conhecimento dela. E também deixar claro que o nosso objetivo já é ornamentar a sala com imagens, com figuras, com desenho que retrate a cultura afro-brasileira para a melhor criança assimilar o conteúdo. Na segunda etapa, a gente vai continuar o assunto, mas agora vamos abordar a temática racismo e preconceito racial. Aqui já trabalhando a respeito à diversidade, à valorização da história do povo, né, da identidade. Na terceira etapa, a gente vai utilizar uma estratégia pedagógica que é essencial nessa fase da criança, né, que é o primeiro ano do ensino fundamental, que é a contação de história, já para auxiliar a imaginação, a leitura dela, trabalhar tanto a questão psíquica quanto o cognitivo da criança. E a contação de história que a gente escolheu é a história de duas importantes figuras da cultura afro-brasileira, que é Zumbi e Dandara dos Palmares. E a quarta e última etapa do nosso projeto será uma aula oficina, já uma aula prática, que será a confecção desses bonecos. Por meio dessa confecção dos bonecos, claro, a gente vai ajudar a criança a retomar aquilo que foi estudado, né? A abordar essa cultura, a abordar a temática de respeito, sem contar que no momento da confecção dos bonecos, a criança vai analisar, né, os traços, as características das pessoas negras, o quanto elas foram importantes. Isso vai ajudar não só elas a reconhecer e valorizar essa cultura, como também se autoaceitar sua identidade, se identificar. O projeto teria a duração de um mês, seria uma aula de história por semana. E a estratégia de avaliação se daria por meio da observação e registro do envolvimento das crianças durante as atividades propostas. Além disso, também seria levada em conta a participação, né, a presença das crianças, como também seu relacionamento e a sua interação não só com os coleguinhas, mas também com o professor. Então, esse foi o nosso projeto e muito obrigada pela sua atenção.